Bom, vamos lá, dar início. Bom dia, pessoal. Prazer, meu nome é Wagner, eu sou o diretor da WeTalk. E hoje a gente trouxe um tema bem bacana, tá? Falar sobre a parte de Zoom Phone, Zoom Contact Center. E para muitas pessoas que não conhecem ainda, né, essas ferramentas, vai ser uma oportunidade extremamente interessante para ver quanto a Zoom evoluiu nesse mercado, né? Quanto os novos recursos tem hoje e desmistificar um pouco, né? Onde muitas pessoas ainda conhecem o Zoom apenas na área de meeting, né? E um pouco na área de reuniões, de webinar. E hoje a gente trouxe um tema interessante, né? É um tema que poucas pessoas conhecem ainda, mas que traz uma grande relevância para Zoom no cenário hoje de contact center e telefonia corporativa, tá? Estou com dois especialistas aqui hoje, o Humberto, na parte que vai comentar um pouquinho sobre a parte de telefonia, e o Leandro Martini, que é especialista em CX dentro da Zoom, tem uma vasta experiência dentro desse mercado. Os dois vão trazer um pouquinho para nós hoje, falando sobre quais são esses recursos, o que são esses recursos novos da Zoom, né? E como isso pode impactar a experiência dos clientes de vocês. Passar a palavra para o Humberto, né, Humberto? Prazer, obrigado por estar conosco hoje. Ok, bom dia a todos aí e vamos direto aí para o que interessa. Vamos falar um pouquinho do Zoom Phone, tá? Eu vou mostrar só alguns slides rapidinho e já vamos passar para a demo, tá? Para vocês entenderem o que a gente está falando. Bom, a Zoom, ela tem uma série de outras ferramentas, tá? Então, assim, acho que o principal ponto aqui é pare de pensar na Zoom como uma solução de videoconferência, tá? Se você pensa na Zoom como videoconferência, você está um pouco defasado aí. Faz tempo que a gente não faz videoconferência apenas. A gente já está fazendo uma série de outras coisas. Pois quem quiser, a WeTalk pode falar de todos esses outros produtos aí que vão desde eventos até segurança para portaria, coisas que vocês nem imaginam, mas a gente também tem aí, tá? Falando um pouquinho aqui, por que que a Zoom está colocando o Zoom Phone, tá? Aqui são alguns dados simplesmente que falam o porquê que a gente está abraçando esse espaço aí, tá? Então, a nossa proposição com o Zoom Phone é simplificar a forma como as pessoas trabalham usando a telefonia, só que pensando nesse momento que a gente está vivendo, com inteligência artificial, com uma série de outras coisas, o telefone não pode mais ser só o telefone. Se você vai usar uma solução de telefonia, tá? A minha mensagem para você olha o que o seu concorrente está usando. Se você estiver usando uma solução de telefonia simples, você está comprando um ramal, nada mais do que isso, versus o seu concorrente, se o seu concorrente tiver algumas coisas que eu vou mostrar aqui, você já começou em desvantagem, porque o telefone agora ele está trazendo uma série de coisas que não simplesmente um ramal simples traz, tá? Então pense nisso. Não é mais uma solução de telefonia, mas a solução de telefonia para esses dias de inteligência artificial e de decisões rápidas que a gente está tomando, tá? Então aqui são algumas características. Ah, e a gente já tem dados aí, tá? Que, em média, a gente fica em torno de 30 e poucos por cento mais barato com relação ao custo de gestão e operação da telefonia, tá? E com melhor desempenho, porque a nossa telefonia, ela conecta com outros sistemas, tá? Então, é isso que é importante. O telefone, ele não pode ser mais estanque, ele não pode mais ficar simplesmente separado dos seus outros sistemas, do seu sistema de compras, do seu pessoal de vendas, sei lá, da sua lista de preço. Já pensou nisso? Seu telefone, eu vou mostrar para você, pode estar conectado com documentos e te ajudar a tomar decisões. O telefone não é mais aquilo que você conhecia como telefone, tá? Então aqui a gente está dando algumas ideias de como ele deve se comportar. Falando um pouquinho da Zoom em termos de telefonia, a gente está presente hoje em mais de 45 países, ou seja, a gente tem uma cobertura global. Imagine a Zoom como sendo uma operadora, não é bem verdade. É que nós não somos uma operadora, mas é como se fôssemos, porque a gente está presente no mundo inteiro. Então, você tem a capacidade de ter aí suas linhas telefônicas conectadas em vários países. Então, a gente cobre todos os países, os principais países, em termos de PSTN, e onde a gente não cobre, obviamente, a gente tem como fazer conexões com operadoras locais, tá? Chegamos a 11 milhões de usuários, tá? Então, considerando que a gente lançou isso aí há 3 anos, um número que vem crescendo bastante e
sendo adotado por várias empresas aí, sem muita propaganda. Você não vê a gente fazendo propaganda de Zoom, né? Ele cresce quase que orgânico, porque as pessoas que conhecem o Zoom, quando conhecem o telefone, ou mesmo quem não conhece o Zoom, e quando conhece a parte de telefonia, acaba adotando e vocês vão entender por quê. Não vamos falar de tudo, só alguns recursos que eu já queria passar já para mostrar alguma coisa para vocês. Mas imagine o seguinte: aqui são algumas das centenas de funcionalidades que a gente tem. Eu chamo a atenção para hoje, nós somos os únicos que conseguem elevar uma chamada de áudio para vídeo. O que é isso? Eu estou falando com você no telefone, mas eu posso elevar essa chamada para vídeo, tá? Eu posso mudar, porque já que a gente está falando de Zoom, é possível então fazer essa elevação, vamos dizer assim, tá? Posso transferir as chamadas para meetings. O que é isso? Você me chama e eu posso transferir você para uma reunião, para um meeting. O que eu ganho com isso? Ora, eu ganho a escalabilidade. Os nossos meetings podem suportar até 1.000 pessoas numa sala. Tá? Então, você tem essas possibilidades também. Tá? Uma coisa muito importante que, né, talvez pode ser interessante para você. A Zoom, quando você compra uma solução de telefonia da Zoom, você não paga por espaço em nuvem. O que significa isso? Significa que você pode gravar todas as suas ligações, as que chegam e as que saem, ou seja, entrantes e saintes, desde o início até enquanto você tiver um contrato com a Zoom, e essas gravações permanecem aí para você na nuvem, e a gente não cobra por isso, tá? Então, super importante, dependendo da sua situação, dependendo da vertical que você está e o que você faz, pode ser muito interessante que você mantenha essas gravações arquivadas, tá? Se você é sei lá, governo ou o que quer que seja, muitas vezes é interessante que você mantenha isso guardado aí para fins fiscais, ou o que quer que seja, mas está lá, tá? A gente faz a parte de monitoramento também, vamos mostrar um pouquinho. Nós temos também a possibilidade, e eu vou mostrar para você, de transcrição. De novo, né, quando eu comecei a falar na parte de inteligência artificial, é possível ter transcrição de todas as chamadas que você faz. Por que a transcrição é importante? Eu já vou mostrar, porque agora eu tenho no papel um documento de conversações que eu tive. E como a gente tem a inteligência artificial, eu posso até ter insights dessas conversas. É por isso que eu falei no começo da nossa conversa, né? Se o seu concorrente está usando isso ou algo parecido, é, pode ser um problema para você. Porque no momento em que você desliga o telefone, agora eu tenho uma inteligência artificial que pode fazer uma série de coisas. Ela pode me dar uma lista de tarefas, ela pode me dar insights dessa conversa, ela pode me dizer que existe um problema, um gap, ela pode me dar tarefas, ela pode criar coisas que são ditas nessa conversa que vão se transformar em negócio, seja em vendas ou seja para resolver um problema do meu cliente que está do outro lado, tá? Então, essas são coisas que a gente tem que estar pensando aí, ok? Além de outras funcionalidades aqui, a última que eu gostaria de mencionar é o Call Flip, né? Então, olha só que interessante. Uma licença de Zoom Phone te dá direito a ficar trabalhando em até 3 dispositivos. Eu consigo me conectar com 3 dispositivos diferentes. Porém, eu posso cadastrar até 8. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu uso no meu computador com softphone. Eu tenho aqui na minha mesa um hardphone com o mesmo número. E eu também instalei o Zoom no meu celular. O que significa isso? Se alguém me liga, ele toca na minha mesa, se eu não atender, ele pode tocar no computador, e se eu estiver andando, ele vai me buscar aqui no celular. O que significa isso? Uma solução de telefonia onde eu dei mobilidade para você. O seu funcionário, o seu colaborador levantou, foi lá no pátio ou foi em algum lugar e alguém liga o ramal dele, você não perde a ligação. Se você não atende num desses outros dispositivos, ele vai até o seu Zoom Client que está no seu celular. E aí, com todas essas funcionalidades que eu falei. Então, entenda o seguinte: você não está comprando um ramal, você está comprando 3, com possibilidade de se conectar em até 8. Tá? Então, pense o seguinte: é muito mais do que um telefone que a gente está falando. Nós estamos colocando aqui uma funcionalidade, uma série de funcionalidades que você vai precisar, porque a sua concorrência, qualquer que seja, vai ficar cada vez mais difícil, porque pessoas vão começar a usar funcionalidades como essa, ok? Então, deixa eu mostrar um pouquinho do que é o dia a dia de uma pessoa que usa um fone, tá? Então, eu vou trazer aqui
o meu cliente da Zoom, tá? Então, esse aqui é a carinha dele, tá? Isso aqui nada mais é do que o meu cliente Zoom. Então, note que eu tenho aqui as teclinhas onde eu posso estar fazendo a minha chamada, até aí nada demais, né? Aqui ele me mostra o meu telefone físico, eu posso controlá-lo por aqui também. Mas aí eu chamo a atenção para isso. Aqui eu tenho o histórico das chamadas que eu faço, ok? Note que eu tenho algumas opções aqui, tá? Eu consigo mandar mensagens, eu consigo copiar o número, posso fazer uma série de atividades aqui. E aqui, na parte de voicemail, é que começa, então, a coisa ficar interessante. É isso que eu estava tentando falar para vocês. Olha só, batendo um olho aqui, aqui nas minhas chamadas de voz, note que eu já tenho isso aqui com uma cor diferente, e ele está marcado urgente. Como é que ele sabe disso? Alguém me deixou um recado. Como é que ele sabe que é urgente? Primeiro, se eu clico aqui, vamos abrir isso aqui, note que eu posso escutar a mensagem, tá? Eu posso ver a transcrição da mensagem e a inteligência artificial, ela automaticamente marcou para mim que isso é urgente. Ou seja, ela entendeu o contexto e ela marcou para mim que é urgente e sugeriu uma tarefa. Então, olha quanto tempo eu ganhei. Suponha que eu sou uma pessoa muito ocupada, suponha que eu estou aí na rua, suponha que eu estou, sei lá, por várias razões aí, ocupado e tudo mais. Quando eu bato o olho aqui, eu já consigo ver o que é urgente, o que não é urgente, quais são as tarefas que eu tenho que falar. Se eu quiser, eu escuto e eu tenho a transcrição. Agora, esse urgente eu chamo a atenção porque ele é urgente da inteligência artificial. Foi a inteligência artificial que colocou ele como urgente. Só que você tem total controle sobre isso. Olha só, quando eu venho aqui na minha parte de configuração de telefonia, note que eu tenho um lugar aqui embaixo que eu posso criar as minhas prioridades. Então, olha que poder tem essa ferramenta. Eu posso vir aqui e adicionar uma prioridade, tá? Vou dar um exemplo para você, e isso é uma piada, tá? Mas eu criei a hashtag encrenca. Eu simplesmente cliquei aqui e descrevi o que é encrenca. Todo e qualquer problema relacionado com a minha esposa, com os meus filhos, com relação a cartão de crédito, pagamento, blá, 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 não importa. Isso é uma piadinha mesmo. O que acontece agora? Se alguém da minha família liga falando sobre qualquer um desses temas aqui, ele vai pôr a tag lá para mim encrenca. Isso é uma piada, porque na verdade você vai usar isso aqui para quê? Olha só, eu ponho nomes de clientes ou de projetos que são importantes para mim. Então, se alguém liga e fala, olha, aqui é o Wagner da WeTalk IT, não sei o quê, pum, ele já coloca para mim lá o WeTalk IT, porque eu posso ter criado, coloque a tag WeTalk IT para qualquer assunto referente ao WeTalk IT. Então, como a Itacoiti é importante para mim, vou bater o olho aqui, já vou ver o nome direto. Então, olha quanto tempo eu vou gastar em meio de 100, 200 ligações. Eu posso criar o que eu quiser aqui. É uma descrição da inteligência artificial que ela vai escutar a conversa e ela vai entender e vai fazer esse tagueamento para mim, tá? Então, eu mantenho o histórico aqui, né? Então, posso fazer tudo isso que eu falei para vocês, além de uma série de controles aí que a gente tem, né? Agora, um dos benefícios super importantes aqui é que quando eu tenho a inteligência artificial, como eu tenho aqui nesse telefone, eu posso fazer uma série de coisas. Olha um exemplo real aqui para vocês. Eu fiz uma chamada telefônica para o meu plano de saúde, a 1000. E quando eu terminei a ligação, olha o que ele me fez. Ele fez aqui, ele criou um documento, isso aqui chama-se Zoom Docs, ele cria esses documentos. Claro que isso é opcional, né? Eu deixei para ele criar. Então, ele me fala aqui o que nós falamos, quais foram os temas, quais foram as perguntas que nós fizemos. Ou seja, agora eu tenho essa conversa não é mais a gravação. Eu tenho o sumário dessa gravação dentro da nuvem, onde eu posso consultar. Olha, então eu venho aqui, eu faço perguntas para ele. Você pode ver que isso aqui, por exemplo, agora está em espanhol. Por quê? Porque quando eu faço essa demonstração, eu posso vir aqui e falar para ele, agora me descreve a mesma coisa em espanhol. Depois eu falei, crie uma tabela dos tópicos que foram discutidos nessa reunião. Aqui ele falou, olha, dificuldades e soluções. Então, agora eu ganhei é como se fosse um assistente aqui para mim, tá? Se você parar para pensar, eu tenho como se fosse uma secretária. Olha isso aqui. Isso aqui, na verdade, eu pedi para ele fazer um teste de verdadeiro ou falso em cima dessa conversa.
E você fala, mas para que você faz isso? É a demonstração. Olha só, eu clico aqui nessa estrelinha e eu posso agora perguntar qualquer coisa a respeito dessa conversação. Não preciso escutar, simplesmente falo assim, ó, me cria uma tabela com os principais problemas desse ponto. Eu posso ir além. Se isso aqui fosse uma conversa de vendas, eu podia perguntar para ele, me liste as oportunidades que foram comentadas aqui, me liste os problemas que apareceram nessa conversa, tá? Que eu posso enviar isso para um gerente de vendas. Se eu estou num hospital ou numa área de saúde, eu posso fazer perguntas pertinentes àquele mercado que eu estou falando e tudo mais. Então, assim, é uma ferramenta fantástica, ela é incrível. A gente não vive mais sem. Olha aqui, ó. Isso aqui foi uma demonstração para a Mitsubishi do Brasil. Transformei tudo em japonês e segue por aí afora. Olha aqui, olha. Eu fiz uma pergunta aqui para que ele me listasse os locais de atendimento que foram mencionados nessa conversa. Então, isso agora poderia ser um documento que eu poderia compartilhar com o meu time e tudo mais, tá? Então, essas são algumas das funcionalidades que aí a gente tem. Avançando um pouquinho, nós temos também a possibilidade de baixar isso aqui num telefone celular. O que que acontece quando você baixa o cliente do Zoom Phone dentro de um celular, tá? Aí ele fica muito mais com o telefone. Eu vou dar só alguns exemplos para você, tá? Primeiro, ele leva para o seu celular um chat corporativo. Por que que isso é importante? Porque o WhatsApp, ele é muito bom para você falar com o seu cliente, né? Porque o cliente na ponta, ele pode estar usando o WhatsApp, a grande maioria usa, e também é muito bom para falar com a sua tia, com o seu grupo da família. O WhatsApp não é uma ferramenta corporativa interna, você entendeu? Porque o que que acontece? Quando você tem um chat dentro de um celular no WhatsApp, ele não é mais da empresa, ele não é mais do dono da empresa, ele não é mais seu, ele é de quem é o celular. Porque se eu mando para você um projeto ou algum documento, alguma coisa assim, para o seu WhatsApp, agora eu dei para você, não é mais da empresa, é seu, porque você pode fazer o que você quiser com esse negócio, você pode perder o telefone, as pessoas podem ter acesso. Com o Zoom Phone, ele leva o chat da Zoom e agora eu tenho um chat corporativo encriptado e controlado, tá? Só uma ideia para você aí. Ele me cria pastas, então eu posso separar por assuntos, e aí você pode me mandar arquivos e tudo mais, e eu posso ter esses arquivos guardados enquanto eu for funcionário, diferente do WhatsApp, por exemplo, que se eu te mando um documento, depois de 6 meses ele desaparece. Aqui ele mantém, ele continua, ok? Posso abrir arquivos, eu posso fazer uma série de coisas de forma segura, ok? Bom, você ganha um e-mail e um calendário dentro do telefone, você pode ter notas. Talvez o mais interessante aqui que eu queria mostrar para vocês é você também pode pensar em trazer aplicações conectadas com o Zoom Phone. Por exemplo, o nosso Zoom Phone, ele conecta de forma nativa com Salesforce, com o HubSpot, com Dynamics. Então, eu tenho agora uma solução de telefone que fala direto com o CRM, ok? Então, e isso poderia ter, inclusive, dentro do seu celular, tá? Outra coisa que você acaba ganhando, você ganha clips. O que que é isso? Agora eu tenho um celular que eu posso fazer gravações e ele cria como se fossem vídeos corporativos. Então, imagina o poder disso para um cara que tem um Zoom Phone, que está na rua, mas que precisa documentar alguma coisa. Tá? Então, agora eu tenho a possibilidade de criar esses clipes e imagina que ele cria uma espécie de YouTube corporativo, de forma que agora só as pessoas da sua empresa vão assistir esse vídeo. As aplicações podem ser enormes aí, tá? Você talvez tenha uma ideia melhor de como fazê-lo, mas porque cada um tem a sua situação aí, né? Reserva de trabalho, quando a gente está no mundo híbrido, né? Então, às vezes eu quero ir para o escritório, como é que eu posso reservar o lugar onde vou sentar e tudo mais? Dentro do meu Zoom Phone, que eu instalei no meu celular, ele aparece aqui o mapinha do escritório e eu posso fazer reservas, por exemplo, tá? Enfim, eu recebo os sumários, como eu falei para vocês, na minha caixa postal. Então, vamos supor, estou dirigindo, e esse aqui é um exemplo real, né? Então, estou dirigindo, cheguei no lugar, aqui, olha, tem aqui o sumário e uma conversa que a gente teve enquanto estava dirigindo, está o sumário, está os próximos tópicos, o que que nós temos que fazer, tudo anotado. Então, imagina aquele cara que está em movimento, né? Que ele está sempre andando para um lado, para o outro, a ferramenta aqui tem um valor assim, incalculável para ele, tá? Como eu falei para vocês, né? Então, eu posso ter na mesma licença
esse ramal, na verdade, né, essas linhas cadastradas em dispositivos diferentes, dispositivos distintos, e, né, a gente faz uma brincadeirinha aqui dizendo que no final, né, além de tudo, né, antes que eu esqueça, ele também serve para fazer chamadas telefônicas. Porque, como eu mostrei, tem muita coisa, né? Além disso, para o pessoal de TI, a gente tem algumas coisas importantes aqui, né? Então, por exemplo, eu como usuário, né, eu tenho aqui como fazer as minhas configurações, o horário que eu trabalho, como eu quero que diz que posso fazer recuperação de todos os meus, as minhas chamadas, enfim, eu tenho total controle sobre como eu quero o comportamento desse celular aqui, né? Posso pôr até recados para feriados específicos, enfim. Mas para o pessoal de TI, imagina o seguinte: você tem todo o controle sobre tudo que você está vendo. Então, aqui são algumas das dos reports que você tem. Olha, eu tenho aqui a parte de número de volume de chamadas, eu tenho os codecs, os ISPs, como é que estão a rede, né? Aqui, olha, a gente tem vários provedores de rede, então ele fica me mostrando como é que eles estão em termos de serviço e tudo mais. Eu posso fazer isso aqui, filtros por chamado, por extensão. Posso ver também como é que está a adoção disso. O que é a adoção? Quem está usando, quem está fazendo mais chamado, de onde ele está fazendo, qual é o dispositivo que ele está fazendo, se é inbound, se é outbound, a qualidade dessas chamadas, os top 10. Então, você pode fazer agora um reporte de atividade que pode chegar no nível do usuário ou no nível do departamento, se você quiser, tá? Aqui ele me fala quem é que está usando a partir de onde, né? Quem está usando iPhone, quem está usando desk phone, quais são os usuários que estão logados em computadores. Inclusive, você pode chegar até nisso, olha, isso que você está vendo são as nossas filiais e esses símbolozinhos aqui significam dispositivos que estão apresentando algum tipo de problema. Então, a área de TI bate o olho e já sabe, olha, tem um telefone aqui offline no Canadá e vários aqui em outros lugares, tá? Uma pergunta do Wagner, vamos lá. Gilberto, você comentou aqui a questão de que realmente é também um telefone, né? A gente falou de tantos outros recursos, mas até para o pessoal entender como é que funciona essa integração do Zoom Phone, por exemplo, com a operadora do cliente hoje, né? Porque às vezes o pessoal fica na dúvida, mas eu consigo usar minha operadora, né, atual, que está ali, que eu tenho hoje dentro da minha central telefônica atual, né? Eu tenho um PABX lá convencional, né, um marco convencional. Eu consigo usar essa operadora localmente, consigo portar isso para Zoom. Como que funciona essa questão dessa integração do mundo de telefonia tradicional com a Zoom? Sim, boa pergunta. A gente consegue, a gente suporta dois modos de operação, né? Uma delas é que a gente chama de Bring Your Own Carrier e outro Bring Your Own PBX, ou seja, traga a sua própria operadora ou traga o seu próprio PBX. O que significa isso? Significa que se você fala assim, olha, eu já trabalho com uma certa operadora e eu gostaria de continuar trabalhando com ela, por problemas de portabilidade ou por problemas de eu tenho um pacote específico que eu não quero mudar e tudo mais, nós nos conectamos com essas operadoras. Então, você não tem a necessidade de trocar de operadora. Então, a gente faz vamos chamar de migração, né? Ou seja, você continua usando os seus serviços de operadora. Ou você pode falar, não, eu quero usar uma coisa diferente, eu quero usar um outro operador, eu quero usar nós chamamos de provider exchange, né? É um outro, quero aproveitar e fazer uma mudança. Enfim, você pode fazer então qualquer uma dessas aí. O importante é que agora fica na nuvem, todas essas coisas que nós falamos fica na nuvem através da sua operadora. Então, por exemplo, se você usa a telefônica, você vai continuar, e se você quiser, você vai continuar usando a telefônica. Se você falar, eu não quero mais a telefônica, mas eu quero portabilidade, a gente vai fazer isso para você, né? E você vai ou mudar de operadora, ou enfim, tem algumas opções, mas você continua com tudo isso que eu falei, inteligência artificial, etc, etc, que, por exemplo, originalmente a Telefônica não tem, mas passa a usar os serviços da Zoom para fazer esse tipo de coisa, né? A gravação e tudo mais, e ficam na nuvem. Então, você não tem problema de perder a sua operadora ou de trocar de operadora, tá? Então, não existe nenhum impacto aí, ou perda de alguma coisa que você tenha, caso você fale, eu adoro a Claro e quero continuar usando a Claro. Pode continuar usando sem nenhum problema, ok? Bom, então, só para terminar, a gente tem aqui algumas informações, né, que você pode ver aqui, que eu consigo. Aí você puxa reportes de todas as formas, enfim.
A parte isso aqui é interessante, dependendo da empresa, dependendo de como você está trabalhando, né? Serviços de emergência, tá? Então, o que é esses serviços de emergência? Imagina o seguinte: hoje, nesse mundo conectado, isso pode ser um diferencial para a sua empresa, né? Imagina o seguinte: imagina que muita gente fala, nós vamos trabalhar no sistema híbrido. O que significa isso? Tem dia que eu estou na empresa, tem dia que eu estou, sei lá, na minha casa, na casa da minha sogra, não importa. No entanto, imagine o seguinte: se eu puxar o telefone aqui e chamar a polícia, chamar o bombeiro, chamar um número de emergência da minha empresa ou outro número qualquer, o Zoomphone pode ser parametrizado para que ele também envie uma mensagem para o seu pessoal, seu pessoal da sua empresa. Se eu chamar a polícia agora, a minha TI ou a minha área de facilities recebe uma notificação falando: o Humberto chamou a polícia. Por que isso é importante? Porque no mundo híbrido, a empresa é responsável também pelo funcionário, onde quer que ele esteja. Pelo menos é um diferencial que você deveria colocar, né? Então, aí o que acontece? Eu consigo ver aqui as pessoas onde elas estão trabalhando, e se alguém chamar um número de emergência, a TI ou a área de facilities também pode ser informada e falar: a propósito, ele chamou a polícia, chamou o hospital e ele está na casa da sogra, por exemplo. Você entende? Então, isso é uma outra coisa que a gente coloca também como um diferencial para você, tá? E eu tenho aqui também toda a parte de spam, né? Onde eu consigo ver aqui quem é os maiores números de spam. Posso criar os bloqueios aqui, né? Posso, ou as listas negras ou as listas brancas, né? Posso falar: não, esse número pode chamar, enfim, eu tenho aqui, então, uma série de reportes que eu consigo fazer, tá? Não mencionei, mas olha só, eu tenho também aqui a versão web, tá? Então, se você não quiser usar o Zoom, você pode usar a versão web sem nenhum problema. E, por fim, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, porque tem muita gente que quando você fala, eu estou falando de Zoom e etc., a primeira coisa que eles falam não me interessa porque eu uso Microsoft Teams, porque eu tenho contrato com a Microsoft ou o que quer que seja, tá? Então, assim, nada pode ser mais longe da verdade do tipo, isso não me interessa, porque olha só, na loja da Microsoft ou na loja da Zoom existe um plugin gratuito que você baixa e agora eu tenho conexão com a parte de telefonia da Zoom. Então é isso. Eu estou usando o meu Microsoft Teams aqui. Eu não preciso nem abrir o Zoom lá, não preciso olhar para o Zoom se você acha que o meu cliente ou o meu usuário já está acostumado com o Teams. Não há problema nenhum, então eu simplesmente abro e olha só, eu continuo com aquelas funcionalidades que eu falei para vocês, só que agora dentro do cliente Teams. Então você não interrompe a operação, o treinamento, nada disso. Segue usando o Teams e você vai ter essa possibilidade de estar utilizando essas funcionalidades aí que eu falei de Zoom Phone dentro do cliente da Microsoft Teams, sem a necessidade de você ter um plano E5 e tudo mais. Não, você segue usando o Teams, só que agora você tem linha telefônica. E a propósito, sai mais barato do que se você for comprar o Direct Connect, tá? Se você fizer as contas, que você precisa da licença E5, mais linha e etc, etc, não precisa acreditar no Humberto, não. Vai lá, faz as contas, a gente sempre acaba ficando mais barato, tá? Então, só para você ter em mente que também você pode seguir usando o seu cliente do Microsoft Teams. Ok? Pessoal, então assim, era isso que eu tinha para falar de Zoom Phone. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente segue aí com a segunda parte, que seria o Contact Center. Há alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Só que se alguém quiser mandar um chat, alguma coisa, também fique à vontade, tá? A gente pode, o Humberto responde. Nossa, eu acho que o Humberto, fantástico, a gente vem falando muito dessa integração, o pessoal fica muito em dúvida, né? Se fala só né, ou é algum tipo de padrão, né? Mas a gente está dizendo que hoje é possível você usar o Zoom, né, como uma ferramenta, tendo todos os recursos de AI, de integração que a gente tem, tendo a interface da Microsoft como base, né? Eu acho que isso acaba quebrando alguns paradigmas, né? Assim, às vezes o pessoal tem uma resistência, né, por uma questão de ter padrões, mas a gente consegue trazer toda essa parte de inteligência hoje, tudo que a gente conversou agora sobre a parte de Zoom Phone, e usar dentro da Microsoft, né? Eu acho que isso realmente é um ganho muito grande, e essa integração ela acaba facilitando muitas implantações nos clientes.
É claro que, né, a gente usando o Zoom, né, a gente sabe que as ferramentas que o Zoom dá nos restantes das soluções, ela acaba agregando demais. E às vezes é inevitável que o cliente acabe usando também depois o restante do Zoom, né? Mas obrigado, Humberto. Muito bacana mesmo a conversa. Eu vou passar um pouquinho agora a conversa o bastão para o Leandro. O Leandro vai começar um pouquinho sobre, conversar um pouco com a gente sobre a parte de CX, né, que eu acho que a Zoom vem revolucionando o mercado nisso. Inclusive, nós já temos aí, né, posicionamento em quadrante do Gartner já, né, recente, né, de uma empresa que está há pouco tempo, né, a Zoom está há pouco tempo nessa parte do contact center. Acho que o Leandro vai comentar um pouquinho com a gente. Isso. Obrigado, Humberto, e obrigado, Leandro. Obrigado, Wagner. Obrigado a todo mundo que está participando aí. Obrigado pelo pessoal da Talk. Bom, eu trabalho na Zoom, especificamente com a área de CX, que é o que a gente chama de experiência de clientes. Então, são todos os produtos relacionados a essa vertical, aí, vamos dizer assim, que é relacionada a contact center, call center, a toda essa parte de agentes dentro da Zoom, né? Que é conforme o Humberto estava comentando no começo, a gente não faz só videoconferência, então tem muito mais coisa dentro da Zoom do que que a maioria consegue imaginar, tá? Então a ideia é justamente isso. A gente começou dentro da área de telefonia, e depois foi evoluindo conforme viu a visão de futuro, os nossos clientes pedindo muita coisa. Então a gente começou esse desenvolvimento dentro de contact center, central de atendimento, tudo isso dentro da plataforma, né? E a ideia justamente é estar aqui, falar com vocês, falar com os clientes para construir essa aliança e o que a gente está falando de experiência conectada, tá? Então, o que a gente chama de uma experiência de cliente conectada, muita coisa que a gente está trazendo do mercado que vem vindo mais desconectado e a gente tem desenvolvido nesse sentido de criar novas jornadas do cliente. Então, hoje a gente já tem aí alguns casos bem interessantes de alguns clientes, então essa parte de indústria de entretenimento, pessoal de tecnologia, já tem muitos clientes com mais de 5, 10 mil posições de atendimento rodando em Zoom hoje. Então, a gente fica muito feliz que é um produto relativamente novo, mas que a gente já conseguiu ter sucesso justamente pela qualidade do produto que a gente tem dentro da plataforma. E o que a gente fez dentro da Zoom nos últimos anos foi justamente montar essa equipe de especialista mais contact center, né? Então, todo mundo nessa vertical tem um conhecimento grande do mercado de contact center e consegue trabalhar bem a experiência de cliente, como que a gente consegue olhar e toda essa parte de dinâmica do mercado, o que que a gente pode mudar um pouco, é o que a gente tem trabalhado bastante, tá? Então a gente vê muita coisa de o mercado tendo uma disrupção hoje por causa de IA. Então como a gente consegue agregar IA dentro de um produto, dentro de uma jornada do cliente? A gente vê muito essa questão do esforço de conexão. Então, um estudo aí diz que 3 de cada 10 chamadas não precisam de mais de uma chamada para ser resolvida, mais de uma interação para ser resolvida. Então, isso gera retrabalho, gera custos mais altos e toda a parte de custo humano também, né? Então, todos os custos dos agentes vêm subindo, o tempo médio de atendimento vem aumentando, porque vem encaixando mais sistemas, vem colocando mais coisas para o agente tocar, e isso começa a gerar um pouco mais de atrito dentro das organizações, dentro da experiência. E a parte esse último item que é sobre nível de CX, isso é uma pesquisa do Forrester que eles fazem anualmente, e a gente vê que o índice deles é o mais baixo da história que eles medem, que é justamente a satisfação com a experiência de cliente. E aí, o que isso leva a pensar, né? Um monte de gente vem colocando IA nos processos, colocando um monte de coisa, jogando isso dentro do processo, mas isso não tem melhorado a experiência dos clientes. Então, a gente está pensando em fazer alguma coisa de uma forma bastante diferente
justamente para se tornar uma vantagem competitiva para os nossos clientes. E aí a gente vê isso nesse modelo que, assim, quem vai liderar esse mercado daqui para frente é quem se move mais rápido, quem se alinha com os inovadores mais ágeis, né? E nesse sentido, eu acho que a Zoom está bem posicionada. A gente tem uma rotina de desenvolvimento muito forte em cima do produto, então, se vocês olharem, todo mês a gente tem um release novo, funcionalidades novas que vão sendo incorporadas ao produto e os clientes, e normalmente isso é sempre demanda de cliente. Então, o cliente pensa em um jeito diferente de fazer um processo, ou eu preciso de alguma coisa que faça isso, 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 a gente joga isso para o produto, depois de algum tempo a gente consegue viabilizar isso para o cliente. Então, essa parte de inovação é uma coisa que a gente tem bastante carinho nisso. E aí, quando a gente olha para trás, né, há 5 anos atrás, basicamente, a gente definiu o que era uma comunicação conectada, quando todo mundo precisava da gente. O mundo mudou do dia para a noite, e quando precisaram, a Zoom estava lá para atender as demandas de tudo que a gente passou naquele período, né? E isso não se perdeu, essa cultura não se perdeu dentro da Zoom. Então, a gente está jogando isso agora para fazer de novo esse modelo, só que agora olhando um pouquinho mais para a experiência de cliente e o que a gente está chamando de experiência conectada, né? Então, a gente tem inovado muito rápido, né? Como eu estava falando, a gente está investindo mais de 850 milhões de dólares ao ano só em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e funcionalidades, né? E toda a parte que o público confia, o cliente confia muito dentro na Zoom, nesse sentido de ser uma plataforma fácil de usar, que é uma marca confiável, que a gente sabe que sempre que abre o Zoom vai ter uma reunião, alguma coisa assim. E eu acho que por ser um produto relativamente novo, diferente de alguns competidores do mercado todo aí que estão com plataformas um pouco mais antigas, um pouco mais legadas e agora estão tentando achar os pedaços onde dá para encaixar a inteligência artificial. O Contact Center da Zoom ele já nasceu com inteligência artificial integrada em todos os níveis dele. Então, tudo que a gente já estava fazendo para reunião, que o Humberto comentou para o Zoom Phone, transcrição de chamada, tudo isso já faz parte do produto desde que ele nasceu. Então, não é alguma coisa que a gente está tentando encaixar dentro de um produto e precisa de uma integração para fazer isso. Ele já está lá desde que a gente começou o desenvolvimento. E aí o reconhecimento do mercado é sensacional. Então, a gente já tem bastante clientes relativamente grandes que são inovadores em seus mercados e estão usando a nossa plataforma para fazer a experiência de cliente dele. Então, isso mostra o que a gente tem feito numa velocidade muito rápida, né? E todos os analistas prêmios que a gente tem ganho nesses últimos anos demonstram um pouco que o caminho que a gente vem seguindo está bastante correto. E aí, como o Wagner estava comentando, a gente, esse ano, já entrou pelo quadrante mágico do Gartner, né? O terceiro ano que a gente, basicamente o terceiro ano de avaliação do produto pelo Gartner, e a gente conseguiu ser qualificado dentro do quadrante mágico, né? Foi a primeira empresa que conseguiu fazer isso em 3 anos, então foi um feito histórico para a gente de estar qualificado para dentro do quadrante do Gartner em tão pouco tempo. Então, isso, e a gente segue esse alinhamento aí para os próximos anos. E esse eu acho que é um ponto até mais interessante, inclusive, né? Que é justamente essa qualificação de exemplar pelo ISG, que é exatamente sobre inteligência artificial conversacional. Então, eles pegaram um monte de player no mercado, avaliaram quais são as inteligências conversacionais e a gente foi qualificado ali como exemplar, né? Então, tudo isso a gente consegue ver de uma forma bastante
interessante para onde o produto vem convergindo, para onde a plataforma toda vem convergindo em questão de inteligência artificial, conversacional, bots, tudo isso vem dentro da mesma plataforma, né? E principalmente, eu acho que esse último ponto que a gente está falando aí de retorno de investimento dos clientes. Então, esse é um ponto que para a gente é bastante interessante, que é poder medir o retorno dos nossos clientes. Então, não é uma coisa que a gente está vendendo porque é legal, porque está na moda, porque todo mundo está falando disso. Na verdade, a gente quer vender alguma coisa que realmente traga valor para os nossos clientes. Então, essa é a ideia de ter um retorno de investimento bastante mensurável. Então. E aí, quando a gente fala quais são os próximos passos, para onde a gente tem ido dentro da Zoom, né? É justamente essa questão que a IA tem remodelado muito o que a gente está fazendo, como a gente se relaciona com marcas, né? Então, eu quero falar com a minha, ah, sei lá, marca de carro, marca de roupa, alguma coisa assim, e isso pode trazer novas oportunidades de negócio, inclusive. Então, a gente já começa a falar de agentes virtuais autônomos que eles conseguem tratar uma chamada sem precisar de um agente humano. Ah, olhando isso como experiência de cliente, a gente percebe que tem uma nova era dessa questão de experiência de cliente chegando, né? Tem uma mudança que vem vindo justamente com o IA, mas isso vai gerar uma nova era aí de como a gente vai tratar a experiência de cliente nos próximos anos ou até meses aí, né? E entender que o Zoom tá numa liderança nesse mercado, olhando isso de uma forma diferente. Então, não tá, a gente não desenvolve produto justamente somente por desenvolver, mas a gente está olhando isso de um modelo incremental. Então, vamos dizer assim, a gente lança um produto, uma funcionalidade na plataforma, e justamente atendendo a feedback de cliente, a gente começa a incrementar ela, falando assim, fica melhor se colocar isso, se colocar isso, se colocar isso. E a gente vai lançando isso muito rápido, escutando os clientes, né? E a parte de IA agora, que é o que a gente tem dentro da plataforma já, e olhar isso de uma forma autônoma para melhorar a vida de todo mundo que está interagindo com uma central de atendimento, com um contact center da Zoom. Olhando um pouco, quando a gente vê essa parte da Zoom, tem alguns pontos que vale mencionar aqui, justamente essa de enfatizar um pouco mais a coesão nativa. Então, não é um produto que não é uma plataforma de contact center que foi montada a partir de aquisições. A Zoom não comprou ninguém para fazer, por exemplo, gravação de chamada, relatório, é, integração com redes sociais, nada disso. Tudo isso foi construído a partir da mesma plataforma. Então, significa que tudo funciona naturalmente dentro da mesma plataforma, sem necessidade de integração ou desenvolvimento externo de tudo isso para a plataforma funcionar ou para manter ela operacional, né? Não dependo de conectores entre sistemas para manter isso operacional. E a gente trabalha muito no sentido de ter um design mais simples. Então, simples, mas não simplista, né? Então, as capacidades, as funcionalidades dos sistemas estão integradas ali dentro do design do produto. Não, a gente não coloca depois ou tenta encaixar alguma coisa dentro do produto e gera justamente essa questão de integração mais perfeita dentro da plataforma. E mesmo assim, a gente traz tudo isso de IA integrado. Então, quando a gente fala de IA, a gente pode mencionar, por exemplo, que eu já tinha falado, transcrição de chamada, análise de sentimento de uma chamada, palavra
palavras importantes numa chamada, e a gente está indo para relatórios, para um monte de outras funcionalidades usando IA dentro da mesma plataforma, usando a mesma inteligência. Isso é importante, né? A gente não fica consultando inteligências distintas para fazer a mesma função. E olhando tudo isso consolidado, né, consolidando um pouco mais tudo isso, a gente olha, assim, quando o próximo salto acontecer, né, o salto que a gente vai ir para um lado mais generativo, mais autônomo, ou seja lá como for o próximo salto da indústria, essa plataforma toda consolidada e já aprovada pelos nossos clientes consegue pular para esse lado mais rápido do que a concorrência. Então, a gente hoje está olhando como o próximo líder nesse mercado de contact center vai ser o Zoom. E aí, alguns pontos, quando a gente fala bastante de como a gente tem tratado essa inovação, né? A gente está falando de conectar jornadas, de tudo que é omnicanal, então falando de voz, falando de vídeo, falando de chat, falando de e-mail, falando de discadores, tudo isso dentro da mesma plataforma. A parte de conversação é uma que a gente vem lançando bastante coisa nesse sentido, no modelo de trazer a conversação até o final. Então, eu começo com um agente virtual que é agente. O que é um agente agêntico? É um agente que consegue fazer interações, fazer integrações ou interações com sistemas de terceiros, né? Então, eu posso, por exemplo, agendar uma consulta num hospital, por exemplo, eu posso ligar, colocar um agente virtual para falar, ele vai lá consultar no banco de dados qual é o médico disponível, qual é o agente disponível, vai retornar isso, tudo com IA generativo, vai retornar isso, falar para o cliente quais são as datas possíveis, quais são os médicos possíveis, e eles vão negociar uma data entre eles ali, o cliente e o agente virtual, sem que precise de um humano para fazer isso. E também toda a parte de análise de qualidade nas chamadas, a gente já tem feito isso já há algum tempo, todo por IA, todo automatizado. Então, todas as gravações podem ser avaliadas diretamente por uma IA baseado em questionário que o cliente monta e vai ter um score, vai ter uma pontuação dessa chamada baseado nesse questionário. E trazer valor para as informações, né? Então, esse é um... O que significa isso? Significa que a gente está trazendo a IA também para o lado de relatórios, por exemplo, né? Eu vou, em alguns meses aí, a gente vai ter essa funcionalidade de simplesmente perguntar para a plataforma de relatórios, falar assim, por que meu nível de serviço hoje está mais baixo do que o normal? Ele vai lá e vai analisar toda o mapa de dados, toda a base de dados e falar assim, olha, tem 2 agentes faltando, além disso, o seu volume de chamada está mais alto que o normal, e tem um problema em um sistema que os clientes estão ligando mais para falar disso. Então, isso vai ser uma visão mais holística, baseado numa interface de IA que você precisaria criar vários relatórios para ter essa mesma visão e talvez não tivesse a mesma visão que uma inteligência artificial vai te dar, né? E também para o lado do agente, tem bastante ferramenta disponível para o agente para que ele possa ser mais eficiente, para ele possa estar mais empoderado, né? Então, por exemplo, tem toda a parte de como a gente usa na vídeo aqui, transcrição e tradução das chamadas, eu consigo fazer isso, por exemplo, num chat, o agente vai sempre falar português, se ele estiver atendendo nos Estados Unidos, o cliente vai falar inglês e eles vão sempre ter uma mensagem traduzida no idioma de preferência para eles. Então, isso é tempo real e funciona para os clientes de uma maneira muito fácil. E também toda a parte que a gente chama de companion do agente, que ele vai prover informações em tempo real
baseado naquele diálogo, naquela conversação com o cliente. Então, a hora que o cliente me pergunta para o agente como que eu faço para cancelar meu serviço, por exemplo, ou como eu faço para fazer um upgrade do meu serviço, o agente, o companion, vai apresentar para ele lá um descritivo do processo. Olha, para fazer isso é assim. Então, ele não precisa sair do sistema, sair do Zoom ali, ou dar um Alt Tab, ir para outra tela, buscar o processo, voltar para o cliente, fazer o processo. Isso economiza tempo e eficiência. E no lado pessoal do agente é um estresse para ele fazer todo esse processo que ele sabe que leva mais tempo. E como a gente vem desenvolvendo tudo isso, acho que é importante olhar também toda a parte das integrações, né? Então, a Zoom não funciona sozinho como um contact center. A gente funciona, consegue atender chamadas e tal, mas normalmente a gente sempre tem um sistema de registro, um sistema de CRM, um sistema de ticket por trás para gerenciar a parte interna de processos da empresa, né? O que a gente faz? Deixa já todas essas integrações já prontas para o cliente usar. Isso significa um tempo para fazer uma implementação muito mais rápido, uma qualidade do produto mais rápida, porque você não precisa de desenvolvedor gerar, ficar fazendo teste, não deu, volta, vamos testar desse jeito. Tudo isso já está pronto com o desenvolvimento da Zoom e a qualidade que a gente já está trazendo no mercado. E o que a gente tem falado muito, né, não é sobre falar Zoom é o melhor fornecedor para isso ou o melhor fornecedor para aquilo, né? A gente tem falado muito em conversar com o cliente, entender o cliente e trazer isso para uma discussão de valor, tá? Então, não é só para falar sobre a tecnologia, nossa tecnologia é melhor que a outra, minha qualidade de vídeo é mais alta que a outra, eu faço não sei o que a mais no chat do que o fulano de tal não faz. A gente está falando muito mais em o que você precisa atingir com o seu negócio, como a gente pode te ajudar a melhorar. Aí eu preciso, por exemplo, eu queria ter atendimento por vídeo em vídeo quiosque dentro da minha loja com um especialista de produto. Beleza, vamos ver como isso vai te trazer valor dentro da plataforma como um todo e vamos trabalhar nesse sentido, né? E para a parte de tecnologia, é, vem muito de a Zoom já ter toda a parte de desenvolvimento pronta dentro do mercado. Então, eu não preciso me preocupar em integrar com Salesforce, porque eu sei que a Zoom já tem conector. Eu não preciso me preocupar com Zendesk, com ServiceNow, com um monte de plataforma no mercado, porque a gente já tem o conector pronto. O esforço é mais baixo e a gente acaba economizando tempo de desenvolvimento, dinheiro, tudo isso dentro e acabando um pouco com aquele atrito de eu preciso fazer isso, eu tenho que desenvolver, vai levar um mês, atrasa todo o projeto, tudo isso é um ponto que a gente tem tocado bastante, tá? E aí, quando a gente, só chegando mais para frente, né, olhar um pouco essa questão de trazer isso para uma visão que a gente tenta se alinhar bastante com o cliente, falar bastante com o cliente, não é sobre produto, é sobre as prioridades de cada um de vocês, né? Não é o nosso roteiro de vendas ou como a gente pode fazer para vender para vocês, mas é como a gente consegue tratar os problemas, gerar resultados significativos, então gerar valor, gerar resultados mensuráveis para o cliente, isso é importante para a gente. E uma questão de velocidade é justamente olhar um pouco para o que a Zoom tem feito e como a gente tem se posicionado na vanguarda da tecnologia, né? Então, toda essa parte de inteligência artificial a gente vem tratando dentro de casa já faz algum tempo. A gente não está só acompanhando a tecnologia, tem muita coisa que a gente vem liderando essa nova tecnologia nos últimos meses, anos aí dentro do mercado. E aí, só
como um resumo total aí, né, como que a gente pode tratar cada uma das personas, das personalidades dentro da empresa e como a gente pode ajudar cada um deles. Então, a gente pode ter um benefício para dentro dos supervisores, outro para os agentes, para os clientes, como a gente vai tratar cada um deles e como a gente consegue ajudar nisso. É justamente essa questão de trazer mais informação, de criar mais velocidade e agilidade dentro da companhia para poder ajudar vocês com a melhor solução. Acho que da minha parte era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente fica à vontade aí para responder vocês, ou através da WeTalk, a gente pode conversar mais e um pouquinho mais a fundo na linha de produto, fazer demonstração, tudo isso. Tá? Queria agradecer o tempo, agradecer ao WeTalk pela oportunidade de estar aqui com vocês e ficar à disposição de todos vocês. Tá bom. Não, obrigado, Leandro. Eu tenho uma dúvida, acho que só para a gente reforçar. Quais são todos os canais de atendimento que a Zoom pega hoje, né? Desde, ele falou de e-mail e tal, só para a gente dar uma Hoje a gente implementada. está falando de voz, vídeo, aí mensageria, a gente está falando de web chat, Instagram, Facebook Messaging e WhatsApp. Isso já é integrado nativo dentro da plataforma, né? Não precisa nem de broker. E-mail e discadores, né? Um discador proativo para fazer isso. Entendi. Hoje a gente conseguiria fazer, então, se o cliente quiser criar uma central de contato para vídeo, por exemplo, onde faça roteamento por vídeo, em vez de atender por telefone, ele poderia fazer toda uma experiência de via videoconferência com o Contact Center. Tranquilo, tranquilo. A gente tem bastante caso de cliente falando de central de consulta médica, por exemplo, como se chama? Teleconsulta. De, não, Teleconsulta, né? não teleconsulta e a parte de triagem. A parte de Ah, triagem triagem. Sim, sim. primeiro. Tá bom. E o WhatsApp também funciona 100%, chamada tanto a parte de inbound quanto outbound. Hoje o WhatsApp está funcionando também. O WhatsApp funcionando. Tá bom. Pessoal, caso eu tivesse, não, a gente não está com nenhum chat aqui. Bom, Leandro, obrigado, tá? Acho que sim, eu sei que é pouco tempo para a gente falar sobre CX Contact Center, porque é um mundo enorme. A gente está falando que tem tantos canais de atendimento hoje que podem ser atendidos pelo Zoom, né? Pelo Contact Center. Mas também fica aberto, né, para o pessoal, caso queira mais informação, pode nos procurar também. O time de comercial da WeTalk também está em contato direto com os nossos clientes, podem estar tirando qualquer tipo de dúvida. E se alguém tiver necessidade de entender que vale a pena se aprofundar um pouco mais nesse tema, a gente pode marcar uma conversa tanto com o Berto para falar de Zoom Phone especificamente, ou de Zoom Contact Center com o Leandro, tá? Para entrar mais no detalhe, conhecer as operações também, né? Acho que fazer um pente fino, entender como cada operação funciona, e olhar como que o Zoom Contact Center ou o Fone pode atender as operações de cada uma dessas empresas. Pessoal, obrigado novamente. Esse é o primeiro dos nossos eventos da WeTalks. Essa é a série de webinars que nós temos. Teremos outros aí pela frente, para falando mais sobre a parte de soluções de videoconferência, a parte do auditório. Começamos hoje com a parte do Zoom. Agradeço novamente, Leandro e Humberto, obrigado pelo tempo de vocês. E pessoal que participou, muito obrigado também. Até mais.